Viu? Não, mas é exato, exato, exato. Não senti nada. Não ia.
da nossa sociedade. Era isso que eu queria trocar com vocês aí. Olá, pessoal, boa noite. Todos conseguem me ouvir? Boa noite, Luiz. Oi, boa noite. Boa noite, consegue. Olá. Então, pessoal, vamos dar início à sequência do nosso seminário de formação permanente. Hoje, com a participação de Pablo Salsi, a gente dando prosseguimento com a aula do seminário 17, A Verdade, Irmã do Gozo. Luiz, seu microfone. Fechado. O áudio está fechado. Olá, pessoal. Antes da gente conversar propriamente dito, alguns avisos para quem está chegando aqui a primeira vez. Vocês veem que a gente está fazendo a divulgação do seminário de formação permanente no Instagram, no Facebook, também através do WhatsApp. O acesso tem sido direto através do link que a gente divulga nessas redes, então é algo que vocês podem divulgar também. Vocês que estão acompanhando a nossa comunicação já devem ter percebido que a gente está atualizando e fazendo a nossa nova lista de e-mails de comunicação, chamada Mail List, e que vocês, para quem ainda já não preencheu esse formulário, a gente convida que vocês preencham. A gente vai colocar aqui no chat, para todos olharem, o link onde vocês podem apertar, preencher o formulário e terem acesso a recebimento das nossas informações, atividades, tudo que envolve a sessão e o Instituto de Psicanálise da Bahia. Então, um detalhe para quem fizer pela primeira vez, vocês vão apertar até o final, vocês vão receber um pedido de confirmação. Algumas pessoas fizeram, mas ainda não confirmaram, digamos assim, a última etapazinha lá do formulário, apenas para lembrar esse pequeno detalhe. Então,
Esse é um primeiro aviso. A gente também, né, informa sobre a atividade que teremos na semana que vem, a atividade da biblioteca, é a primeira conversação de uma série de 3 conversações, onde iremos tratar do tema da leitura na experiência psicanalítica. Essa primeira conversação tem como convidada a Lécia Fontanelli, e teremos o texto do Freud, Construções e Análise, como o mote para a conversação. Então, também vocês têm acesso à inscrição para receber o link através do e-mail da biblioteca, bibliotecaebp.org.br. A gente também vai divulgar aqui no chat, e vocês podem encontrar mais informações nas redes sociais, ou através também do e-mail da seção, e-mail da biblioteca. Qualquer dúvida, pode falar comigo, enfim, Marcelo Magnelli também está. A gente está trabalhando os textos do Seminário 17 ainda. Sim, Francisco. Na quarta-feira, onde estamos agora, Seminário de Formação Permanente, estamos seguindo hoje com a sequência da aula do Seminário 17, o Avesso da Psicanálise. Acredito que Pablo já está aqui. Eu passo a palavra para você, Pablo. Vocês avançaram até que capítulo? Estamos hoje no capítulo 5, A Verdade, Irmã do Gozo. Tá já. O quarto. Capítulo 4. Capítulo 4. Boa noite, isso que ia falar. Olá. 4, Luiz Felipe. Exato. Boa noite a todos. Como está o volume do microfone? Está se ouvindo bem? Tá sim, Pablo. Tá, ok. Obrigado. Bom, agradecer então aos colegas da diretoria por 2 coisas, por poder estar aqui comentando essa aula de Lacan, mas também o tempo por ser parte desses 4 que estamos tocando o barco nesse bien. Duplo agradecimento aos colegas, então. Vamos para a aula. Aqui. Para falar da verdade, começo com um equívoco que eu achei no título, inicialmente no cartaz, e depois eu fui ver que a gente tinha colocado o mesmo título do cartaz no programa. O equívoco que estou me referindo é que tanto no programa como no cartaz, o título dessa aula 4 é Verdade, Irmã do Gozo. E não foi na primeira nem na segunda leitura, só quando me foquei, fui dar atenção ao título para destrinchá-lo entre verdade por um lado, irmã por outro e o gozo por outro, que acabei me dando conta que no seminário em espanhol o título é Verdade, Irmã de Gozo. E depois vi que em português também achei assim. Então, há um equívoco entre Verdade, Irmã do Gozo e Verdade, Irmã de Gozo, que me parece que não necessariamente é a mesma coisa. O que posso dizer depois de ter lido essa aula é que a versão da verdade como irmã do gozo me parece ressoar muito bem. Por um lado, me parece claro. A própria verdade como irmã do gozo, sobretudo se a gente se orienta no que Lacan está nos transmitindo aqui, na construção dos 4 discursos, onde o lugar da verdade é esquerda e baixo, a verdade, né, do mestre como agente,
do lado e do outro lado o lugar do gozo da produção, o que se rechaça, por outro lado. Então, estariam uma irmã do outro estando juntas, do lado ao mesmo tempo que separadas pela impossibilidade. Por um lado. Mas o verdade, irmã de gozo, me fez tentar pensar um pouco mais pela via, como a gente costuma dizer, irmãos de sangue. Fulano e ciclano são irmãos de sangue. Como se o gozo irmanasse duas coisas. Me parece que também pode ser lido nessa linha. Uma via seria que me pareceu, por exemplo, uma mulher e outra mulher estariam irmanadas pelo gozo. Que assim como Lacan conclui, inclusive, o capítulo, essa aula. Conclui fazendo referência a... Aqui me parece que é a referência da leitura da verdade aqui, que é o Marquês de Sade, por um lado, e o próprio Freud. Ambos tendo tido affaires com suas cunhadas, com a irmã de suas mulheres. Así como Lacan nos concluye, nos interrogando, nos provocando sobre qué irmandade está en jogo ahí. Entonces, por un lado, me parecía que podía entender esa irmandade de raíz, onde apontaría o feminino, por un lado. Mas sin descartar que también entiendo que está falando que a diferença, talvez, e que, como Chavarón introduziu muito bem aqui na aula anterior a respeito do saber, a questão do termo gozo, que aquela verdade que Barón nos trouxe como o inconsciente, a verdade, até aí a ter radiofonia, a partir daqui, com a entrada em cena do gozo, o inconsciente, a verdade, deixa-se um lugar ao saber como lucubração, como trabalho. E o inconsciente como saber. E vamos lá, vou avançar então. Mas me pareceu interessante esse equívoco de entrada, né, que me fez trabalhar. Vou retomar alguns pontos da aula anterior de Barón, inclusive porque no último dos 4 pontos que tem a aula do saber como meio de gozo, a última justamente introduz a questão da verdade. E justamente esse 4º ponto da aula anterior, da aula 3, que é o saber como meio de gozo. Esse 4º ponto é a verdade e a impotência. E que justamente esses 4 pontos da aula anterior, me pareceu interessante que cada um dos pontos, me parece, que refere a um dos termos do discurso. Estou ainda, retomo um pouco a aula 3, porque me chamou a atenção isto, e o 4º ponto justamente aponta a verdade. Mas me parece que o Miller aqui estrutura a aula justamente com a lógica do discurso, porque o primeiro dos 4 pontos o titula Dominante e fatos de estrutura.
A dominante é o que chama o lugar do agente. E a estrutura é o que se vai jogar quando entra o significante 2. O segundo ponto o denomina repetição e gozo. Apunta já o S2 ao trabalho e com a inclusão do outro. O terceiro ponto é a produção da entropia. O primeiro aponta o lugar do agente, o segundo o lugar do outro. O terceiro ponto da aula apunta ao lugar da produção da entropia, onde fala da produção e do objeto perdido. E o quarto, justamente, vai falar da verdade. A verdade é a impotência, ou seja, traz o lugar da verdade e, como efeito, a impotência como efeito. Então, retomando o que Barón nos trouxe para lembrar, articular algo do saber aqui com a verdade, Bernardino nos trouxe na última aula que até a radiofonia o inconsciente era definido como a verdade, uma verdade que esquiva todo saber. E em radiofonia o inconsciente é apresentado como um saber inscrito no real. O inconsciente passa de verdade para saber. Diz que esta mudança está presente especialmente neste capítulo e no próximo, ou seja, no 3 e no 4 que estamos abordando agora. Miller destaca que en radiofonía, Lacan introduce este termo novo, jouissance, gozo, que tiene una relación primitiva con significante que permite que circulen, ¿no? Consiga circular entre los significantes, gozo. Y esto que me parece importante porque no está explicitado, mas cómo entra el cuerpo aquí. O que acrescenta é que este novo termo gozo obriga a uma revisão das relações da estrutura com o corpo. Parece que é importante e entendo que nesta aula 4, no último ponto onde entra Sade, que a través da fantasia, axioma, bate-se numa criança, entra em jogo o corpo. Lacan traz aqui a cena o corpo. Então, à luz da noção de que não temos certeza, estou trazendo ainda algo da aula 3, do final. Quando eu começar a aula 4, eu vou avisar, mas já estou introduzindo a questão da verdade. À luz da noção de que não temos certeza, de que um saber se saiba que se sabe, não parece impossível que possamos ler em que plano do saber inconsciente foi produzido o trabalho, o Scrum, que dá como resultado o que constitui efetivamente a verdade de tudo o que se acreditou ser. Então, a partir deste saber que não se sabe de entrada, desta noção, todo o trabalho analítico, digamos, produz a verdade como resultado, a verdade de tudo que se acreditou ser. E vai dizer que a experiência analítica coloca no centro, no banco dos réus, o saber. Anotei isto porque me pareceu importante o saber no banco dos réus. Eu tinha uma tendência mais a colocar o saber aí, talvez até mais idealizado. Mas aqui, como causa, né? Mas aqui o saber está no banco dos réus, na experiência analítica. O fato de que o todo saber tenha passado para o lugar do amo é algo que, longe de esclarecer, deixa ainda mais opaco o que está em jogo, a saber, a verdade. E se pergunta se no discurso do amo atual, que chama de nova tirania
do saber, que me parece que aí está mais para o lado do discurso da ciência, do que depois vai chamar discurso do capitalismo, diz que, mas que acho que também vale para o atual, o signo da verdade está agora em outra parte. E o único que motiva a função do saber é sua dialética com o gozo. E pergunta, o que é a verdade como saber sem saber? E responde que é um enigma. A função do enigma é um dizer a médias. E aqui que traz o corpo, de novo. Nossa querida verdade não é mais do que um corpo. E parte para a estrutura da interpretação, dizendo que a estrutura da interpretação é um saber em tanto verdade. Lembrem que no discurso do analista, que encarna o lugar do objeto, perdido, objeto causa, objeto A, embaixo, no lugar da verdade desse agente, tem o saber. E que seria este saber em tanto verdade, esta estrutura de interpretação? A função do enigma é ser uma enunciação sem enunciado, o que chama a definição do enigma como tal, uma enunciação sem enunciado. Então, pular umas partes. Aqui só uma curiosidade que quando fala do significante 1 como traço unário e o significante 2 como outro traço, que aí coloca, isso implica, quando entra outro traço, ligado ao traço unário, isso implica a inserção no gozo do outro, quando o S1 enlaça o outro traço, ou um traço do outro, podemos dizer, institui o campo do outro, e há uma inserção no gozo do outro. Este gozo do outro, eu tinha uma tendência a ouvi-lo muito, entendê-lo muito como o outro goza de mim. Mas, nesta aula, quando traz o gozo do outro, sobretudo também com o SADE, inclusive, para que lembramos de Kant com SADE, SADE como que traz a verdade de Kant, né? Kantiano. Entanto, o que não aparece, o que está implícito em Kant, como a verdade de Kant, né? Está essa dimensão de gozar do outro corpo. Não só o gozo do outro, suposto outro, que o outro goza, sino gozar do outro corpo. Está em jogo isso também. E temos aqui a inserção da figura do analista. Isto que eu trago me parecia aqui nisto que Lacan traz, o que depois ele vai chamar, o próprio Miller vai construir a partir daí, a teoria do parceiro sintoma. Me parece que aqui já estava delineada por Lacan com isto que acabei de falar. E a partir daqui começa o trabalho, como com o saber em tanto meio de gozo é produzido o trabalho que tem um sentido obscuro, que é o da verdade. Então, o trabalho de produzir um sentido obscuro, que é o da verdade. Esse trabalho, como pergunta, como elucubração de saber do escravo, nos dará a verdade do amo.
A experiência analítica, diz Lacan, nos ensina que não pode fazer-se nenhuma referência à verdade sem indicar que unicamente é acessível a um meio de ser, que não pode ser dita por completo. Porque além desta metade, não há nada para ser dito. Por isso que não pode ser dito, porque não há nada para ser dito além desta metade. Em consequência, o discurso fica abolido. O que supõe que a outra metade da verdade não é da ordem do significante, senão que há uma parte da verdade que é e será sem palavras e fora de discurso. Talvez a outra metade da verdade esteja aqui, que eu estava já tentando articular algo desta verdade irmã de gozo. Talvez a outra metade da verdade esteja no lugar da produção, do rejeitado, como pura perda, perda de sentido, perda de gozo, aquilo que é através da entropia, como Barón falava, e do mais de gozo tenta se recuperar. E aqui algo que me lembrou ao nosso título do último encontro, sobre dizer o indizível. Lacan diz aqui, ainda que cause muito prazer para alguns, não se pode dizer o indizível. E aqui, no enodamento, né? Do meio de ser, há que destacar o que corresponde à interpretação, que articular como enunciação sem enunciado, o enigma, e como enunciado com enunciação em reserva, seria a cita, dois modos de interpretação. Indiquei que aqui estão, nestes dois modos, né? Enunciação sem enunciado e enunciado com enunciação em reserva, seriam os eixos, o fiel da balança, os centros de gravidade, diz Lacan, próprios da interpretação, com os quais, no seu avanço, deve renovar profundamente o que se refere à verdade. Através destes, então, deve renovar, no seu avanço, deve renovar profundamente o que se refere à verdade. E aqui vai falar do amor à verdade. Se pergunta, o que é o amor à verdade? Primeiro, vai brincar dizendo algo que zomba da falta a ser, ou falta de esquecimento da verdade. O que nos lembra disso, a falta de esquecimento da verdade, falta a ser, diz, são as formações do inconsciente. Ser não é mais do que esquecer. E vai dizer que o amor da verdade é o amor dessa debilidade da qual levantamos o véu. É o amor do que a verdade esconde, o que se chama castração. E aqui vai trazer a verdade como impotência. Impotência lembra de que o que se perde no giro, no movimento, no trabalho discursivo, o que se produz, cai como produção, não é recuperado totalmente, circularmente, porque quando, não passa para o lugar da verdade. O objeto não é absorvido totalmente pelo sujeito, por exemplo, no discurso do mestre. Está aí a barra da impossibilidade, mas que isso aparece também como impotência. O que é a verdade? A impotência. Sobre esta base se edifica tudo que se refere à verdade. A essência do amor é que se ama a debilidade. O amor é dar o que não se tem, o que poderia reparar essa debilidade original. Poderia. E vai dizer que do amor universal fazemos um véu que obstrui a verdade. O que se espera de um psicanalista é que faça funcionar seu saber como termo da verdade. Por isso é um meio de ser. Isso que se espera de um psicanalista.
diz Lacan. E agora vamos a o nosso capítulo 4, lógica, o ponto 1, são 4 pontos. Os pontos são a lógica e a verdade, a psicose de Wittgenstein, Politzer e a universidade, e o humor de Sade. A lógica e a verdade. Então, Lacan se interroga aqui, retoma o que está no título do seminário, o que é um avesso? Diz que avesso, em vers, está em assonância, diz, com verdade. Há uma assonância, ele diz. Ou seja, se aproxima foneticamente. Né? Mas vai dizer que o avesso não explica nenhum verso. Trata-se de uma relação de trama, de texto, de tecido, que tem relevo, que envolve alguma coisa. E aqui um ponto fundamental, porque me parece que todo o esforço de Lacan de extrair com recursos da ciência, da lógica, extrair a psicanálise do campo da religião, onde, segundo ele, Freud ainda ficou preso, refém com a questão de salvar o pai, como articulador, não? Entre os campos que estão em jogo aqui, o significante e o gozo, enfim. Lacan inicia argumentando que verdade não é um termo que deva ser manipulado fora da lógica proposicional. A lógica proposicional faz dela, da verdade, um valor reduzido à inscrição, à manipulação de um símbolo, normalmente o símbolo V, de Lacan, a inicial. Ele diz que não deve ser manipulado fora deste campo da lógica proposicional. Mas sim, não entendo que, porque senão se escorrega rapidamente em fazer existir a verdade, né? Supor-la aí. A verdade com maiúscula seria. ¿Por qué no usarlo fuera de este campo da lógica proposicional que reduce ese valor a una inscripción, a manipulación de un símbolo? Porque este uso está desprovido de esperanza, dice Lacan. Y que es justamente eso que tem de saudável, de salutar, ¿no? Que está desprovido de esperanza. En cierto modo, lo que está haciendo con creación de los 4 discursos. Do discurso em si. Agora, ele vai dizer que, no entanto, este termo, verdade, produz especialmente nas analistas mulheres curioso estremecimento, semelhante ao que induz a elas a confundir a verdade analítica com a revolução. E acrescenta, não é por acaso se as mulheres estão menos presas que seus parceiros nos ciclos dos discursos. Aqui vai trazer algo interessante. O homem, o macho, é uma criação de discurso. E a mulher, pergunta Lacan, onde planta suas raízes? Aqui onde planta suas raíces, en esto que me orienté para asociar algo da verdade irmã de gozo, por exemplo, com o saber, poderia supor, onde entraria uma mulher com outra mulher, as raízes onde apontamos que Lacan chamou do feminino. E por enquanto ainda não servimos desse termo. Vai dizer que a verdade não é acessível com facilidade. Mas, bom, sigo um pouco depois, pulo para uma referência que eu trouxe. A verdade não é acessível com facilidade.
somente podemos capturarla, dice Lacan, trazendo, e aqui ele traz uma lembrança da infância, colocando sal na cauda. Aqui traz duas, em outras ocasiões, Lacan sempre traz, aparece alguma referência a algum ave, a algum pássaro. E aqui ele traz essa que aprendeu de criança, que para capturar um pássaro tinha que colocar sal na cauda. E através de outra lembrança infantil, de um conto, do seu primeiro livro de leitura, ele traz uma história, a história da metade do frango. Conta a história de tudo aquilo que pode entrar na metade cortada e perdida do frango. Para equiparar o frango com o sujeito lacaniano. Porque Lacan diz, o que ensino desde que articulo alguma coisa da psicanálise, tudo que ele ensina, poderia chamar-se história da metade do sujeito. Fazendo analogia a essa história da metade do frango. Para não me estender muito, este conto, esta história infantil, a metade do frango, se por um lado tem a metade do discurso, a metade que estaria fora discurso, por um lado significante e gozo, em certo modo sintetiza o campo do sujeito, o campo do outro, digamos, né? O que depois vai dar na fórmula da sexuação, entre um gozo todo e um gozo e o não todo. Sintetizando para dar a pista do que a pista que segue Lacan e como se inspira com essa história. Mas aqui estamos ainda na metade do sujeito, o próprio sujeito dividido, entre o sujeito e o objeto e tudo que entra nesse campo aberto do objeto perdido. Mas Lacan também traz uma imagem aqui, que nessa história havia uma imagem dessa metade do frango que estava de perfil e que somente aparecia pelo lado bom. Então aqui, e o outro lado não aparecia. Então temos de um lado também o campo do semblante e do outro lado o que não é recoberto pelo semblante. Então, essa metade que aparecia um lado bom, outro não aparecia, o corte onde provavelmente estava a verdade. Ele diz, sem coração, porém não sem entranhas, ou não sem fígado, porque usa fígado. E fígado equivoca em francês, com fé. Então, não sem fígado e não sem fé, essa outra metade. A verdade não é sem fé. Isto quer dizer que a verdade está escondida, porém talvez não esteja ausente, diz Lacan. E aqui introduz este famoso não sim, que é a definição pela negativa, ou definição indireta. E vai perguntar o que é verdadeiro, o que foi dito, a frase. Agora, o significante não concerne ao objeto, senão ao sentido. No entanto, o peso da existência depende mais do sinsentido do que do sentido. E aqui traz uma referência de que um sonho nos acorda justo no momento em que poderia largar a verdade. Nos acordar. E associa também com o ato analítico, ou até com qualquer ato. No ato, o importante é o que foge dele. Nós não estamos sem uma relação com a verdade, mais uma vez definindo pela negativa. Mas aí vai se interrogar, onde achamos ela, a verdade? No interior, ao lado, ele vai trazer um Heinrich, o infamiliar. Como diz, não está no interior, no entanto, o evoca, acentuando assim tudo aquilo que é estranho. Então, de algum modo,
a verdade também aqui, irmã do infamiliar. Nossa própria verdade, a nossa própria verdade, é para nós uma estranha. Tudo que podemos dizer é que não estamos sem ela, mas se a tivéssemos em nosso alcance, passaríamos dela. Não estamos sem ela, mas não alcançamos. Quando achamos que alcançamos, já passamos dela. E, bom, não quero me estender muito, mas um texto que estava como referência a coisa freudiana, o retoma Freud, onde também vai falar muito da verdade e trazer a história de Diana e Acteon, o caçador. Hacer esa analogía, entiendo que aquí faz referencia a eso también. No ponto 2, a psicose de Wittgenstein, vou passar, vou pular, na verdade, se quiserem, depois a gente retoma. A única coisa que eu extraí aqui foi a frase ex falso sequitur quod libet, aquela frase. Que depois fiz uma anotação longa a pé de página para dar conta disso. Vou passar pelo ponto 3, Pulitzer e a universidade. Aqui ele vai dizer que a verdade é inseparável dos efeitos de linguagem como tais. Então, vai trazer a verdade como inseparável dos efeitos, a verdade como efeito. Justamente para, entendo, para distingui-la da verdade como tal, né, em si mesma, existência da verdade a priori. Porque a verdade inseparável dos efeitos de linguagem quer dizer que inclui neles o inconsciente. Nenhuma verdade poderia ser localizada se não for pelo campo onde isso se enuncia. É verdade que não há verdadeiro sem falso, mas é falso que não haja falso sem verdadeiro. Quer dizer que o verdadeiro somente é achado fora de toda proposição. Pelo contrário, aqui algo que Lacan retoma algo da aula anterior, que Barón tinha destacado especialmente. Pelo contrário, propor que o inconsciente é condição da linguagem significa pretender que haja um sentido absoluto que responda pela linguagem. Isso se, como alguns pensam, o inconsciente como condição da linguagem, quando, na verdade, Lacan diz que a linguagem é condição do inconsciente. E, se fosse possível um sentido absoluto que responda, diz, o único significante cujo sentido seria absoluto é o je, o eu no sentido do je em francês, né? Entanto, é transcendental, porém também ilusório. O mito do eu ideal, eu, je transcendental, significante eu do amo, aquele que de alguma maneira encerra em si como verdade qualquer que enuncie um saber. Operação que designo como articulação do discurso universitário. Aqui vai localizar, formalizar o que ele chama o discurso universitário. Quando alguém enuncia como gente um saber, em si está aí, a verdade disso é encarnando um significante amo, né? A suposição de que é uma verdade absoluta aí.
e vai identificá-lo a o eu idêntico a si mesmo. É o que constitui o significante 1 do imperativo puro, que de algum modo é o que trouxe no ponto anterior com Wittgenstein. No que, e vai dizer, Lacan aqui traz a definição da posição psicótica, segundo Freud, um Glauben, não querer saber nada desse canto onde se trata da verdade. Não querer saber nada disso. Então, no discurso universitário, se supõe uma verdade, um saber sobre a verdade absoluta que, na verdade, fica opaca, inacessível. Ou, enfim, na pura fé. Quarto ponto, o humor de Sade. Antes de ir ao ponto de Sade, vou trazer aqui uma referência que achei sobre a metade do frango de Marie-Hélène Bruce, onde ela faz referência a uma história da metade. E Marie-Hélène Bruce diz: o momento em que aborda a diferença sexual no discurso, Lacan relata uma das suas lembranças de infância e vai trazer aqui, diz que vai voltar Lacan a esta história da metade do frango e metade do sujeito. Lacan vai retornar em maio de 71, em 72 e em 73. E que cada uma destas referências, direta ou indiretamente, trata do feminino nesse momento em que avança para uma teoria da sexuação do falacer. E diz que em francês pensamos a expressão popular minha metade, pelo qual o homem designa sua parceira, ou também como a outra metade. E diz que Lacan tem na cabeça esse dito popular e que segue o fio da linguagem popular ali. E depois vai dizer Bruce que a função da metade, essa outra metade do frango, a função de metade não tem nada de humano. Ela aponta a parte do sujeito falante, seja biologicamente masculino ou feminino, que é estruturalmente impenetrável pela dúvida ou a crença, pois não tem outra consistência que a lógica. Situando-se muito perto, localizando-se muito perto, não do para tudo, sino do não todo. Essa parte, essa metade que escapa, que foge à questão da verdade. E diz que com esta referência à metade do frango ou do sujeito, Lacan mostra que colocou aqui, colocou a divisão subjetiva entre o grande outro e o sujeito. Porém, também ancora aqui a oposição entre moi e je, entre moi e a outra moitié, a outra metade, diz, ou moitié, separado, que é a metade que falta à imagem e que não se apresenta senão no dizer, não se captura senão no dizer. Aqui podemos fazer um contraponto entre a metade Schreber, o espelho de Schreber, e a metade Joyce. Schreber entra com a imagem e Joyce entra com a outra metade e com o dizer, por exemplo. Assim como estou entendendo. E, bom, também vai dizer que essa divisão, que a divisão se trata inicialmente da divisão subjetiva, ao longo das formulações vai se especificar como a divisão entre semblante e gozo. Como essa história da metade do frango rende. Essa divisão entre semblante e gozo, equivalentes na dimensão do discurso, porém diferentes à hora da verdade dos corpos. Mais uma vez o corpo retornando aqui.
Então, entre semblante e gozo, haveria uma certa equivalência em termos de discurso, porém, na hora dos corpos, se diferenciam. E vai avançando mais com as fórmulas da sexuação, a divisão que traz, então, esses dois modos quânticos entre o todo e o não todo. Bom, vou agora, então, para o ponto 4, para concluir, para não estender demais. O humor de Sade. Intitula O humor de Sade. Aqui Lacan aborda a fantasia como o que é, ao mesmo tempo, diz uma proposição. A fantasia bate-se numa criança, onde trata-se de um sujeito dividido pelo gozo. O tu me bates, essa metade do sujeito, é a fórmula que constitui seu vínculo com o gozo. O sujeito recebe sua própria mensagem de forma invertida, ou seja, seu próprio gozo sob a forma do gozo do outro. Na história do meio frango, se trata exatamente do feminino, entanto, um pé no discurso, né, e outro pé fora do discurso, assim como entendo. Então, esse quarto ponto, vai distinguir o Sade teórico do prático, um Sade dividido entre o Sade teórico, aquele que ama a verdade, e o prático, aquele que sabe fazer, né? Vai falar de Sade como o materialista, né? Diz que Sade é sádico en apariencia, y que rechaza o que é, o que enuncia que é. E que o que Sade está fazendo? Diz, se não, ele faz referência a Juliette, né? Aquela história escrita por ele. O que Sade faz se não mostrar sua impotência por não poder ser nada mais que instrumento do gozo divino? Este é o Sade teórico. ¿Y por qué teórico? Porque é um teórico, porque o Sade prático é outra coisa. O Sade prático vai dizer, na prática, Sade era masoquista, que é a única posição astuta, vai dizer, e prática, no que se refere ao gozo. E vai definir o masoquista como um delicado humorista. E que Sade era um teórico porque ama a verdade. E prova de que ama a verdade é que a rejeita. Ou seja, o que ele rejeita é a posição masoquista, né? Como a verdade que está em jogo. Rechazándola y apresentándola en forma invertida como posición sádica nos escritos dele, né? Agora, Lacan pergunta aqui: que pode querer dizer que, ao amar a verdade, se alguém caia num sistema tão evidentemente sintomático?
no sentido de contradictorio, de paradoxo, inclusive, al situarse como resto do efeito de linguagem. Como o que faz que o efeito de linguagem não tenha do gozo outra coisa que não costuma ver que a verdade como fora do discurso. Pois bem, é irmã desse gozo proibido. A verdade como fora do discurso, irmã desse gozo proibido. Aqui sim pode se aproximar a irmã como verdade do gozo. E Lacan diz, digo irmã, já que é parente sua, e só pelo seguinte, que se as estruturas lógicas más radicais se vinculan efectivamente con ese pedículo arrancado ao gozo, se coloca a inversa a questão de a que gozo responden estas conquistas que actualmente facemos en lógica. Lacan inverte a questão. Por exemplo, que no há consistencia en un sistema lógico, por débil que seja, que não indique sua força por um efeito de incompletude, no qual se marca seu limite. Este modo de mostrar a deiscência, a abertura do mesmo fundamento lógico, a que gozo responde? Ao mesmo tempo falha, né? A que gozo responde? E, de outro modo, o que aqui é a verdade? Já estou finalizando. Para poder conversar, ver se causamos alguma conversação. Se designo, aqui Lacan fala da questão da verdade como irmã de gozo. Se designo como sororau a posição da verdade com respeito do gozo, eu tive que ir no dicionário para buscar que era sororau. E sororau é o que se refere a irmã, a freira, né? Esse é o sentido sororau que Lacan fala. Se designo como as irmãs, inclusive, lembrando aqui, as irmanadas no gozo como amantes de Deus, indo aqui pela via do gozo místico também, né? Irmanadas pelo Deus como gozo, por exemplo, ou como causa de gozo. Se designo como sororau a posição da verdade a respeito do gozo, não é por acaso, salvo se se enuncia no discurso da histérica, não é em vão, nem por acaso, diz Lacan. Aqui fala deste affair que houve entre Freud e Mina, que é a sua cunhada, a irmã de Marta Bernays, dá essa volta para finalizar o capítulo dizendo: porém, admitamos esta posição da cunhada de Freud, né? da irmã, da esposa de Freud. E aqui vai falar de Sade. Sade, quem, como todo mundo sabe, estava separado de sua mulher pela proibição edípica, como sempre dizem os teóricos do amor cortés, não há amor no matrimônio. Então, Sade, se amava tanto a verdade, não era a causa de sua cunhada? Os deixarei com esta questão, diz Lacan. E finaliza o capítulo. Ou seja, compara aí, aproxima, irmana, Freud com Sade como causados e pelo amor à verdade, através da relação com uma mulher, outra para a própria mulher, e onde com Sade traz a dimensão do rechaço da verdade no real e do retorno em forma invertida. Enfim, deixo aqui e vamos conversar, é possível.
ver si se transmitió algo de todo ese apañado. Luis. Olá, pessoal, boa noite. Então, Pablo trouxe as linhas gerais, os pontos mais importantes, né, na aula, e fica mais evidente assim como essa dimensão da verdade aparece em sua relação com o gozo, muito nessa temática do Cântico Consados, né? Que é o que você consegue, enfim, transmitir, me parece, Pablo, com clareza, assim, especialmente enfim, no final da sua fala. Eu passo a palavra à plateia, com perguntas ou comentários, para a gente seguir a conversação. Si tiver alguém aqui familiarizado com a lógica para consistente, por exemplo, seria interessante. Eu fiz uma pesquisa, mas não estou familiarizado sobre esto que Lacan trae nesse capítulo em relação ao princípio da explosão que ressoa com o nosso tema desse ano. A explosão do real e a explosão como uma regra das lógicas formais e a lógica para consistente como algo que no pasa por ahí, que responde desde otro lugar, dejando por fuera el principio de explosividad. Mas si alguien tiver más familiaridad, sería interesante que aportase algo.